Fala pessoal! Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar jovem atacante argentino que, de repente, apareceu no noticiário com negociações para ser mais um atleta do São Paulo. Estamos falando de Julian Fernandes. 21 anos de idade, estava lá na MLS, quem sabe? Pode ser mais um jogador tricolor. E galera, a gente vai ver muita coisa sobre o jogador no vídeo de hoje, inclusive alguns lances do atleta. Mas para isso acontecer, eu preciso que você se inscreva aqui na FBTV, deixa aquele likezinho no vídeo, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu comentário para o YouTube entregar mais o nosso conteúdo. Perfeito? Recadinhos já foram dados, então a gente pode começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Julian Fernandes nesse ano que passou, temporada de 2025. Lembrando de novo, galera, ele tem 21 anos de idade, 1,83 m, estava jogando pelo New York City, equipe lá da MLS, e fez 41 jogos, 15 como titular, 3 gols, 5 assistências, 43 passes para finalização, 47 arremates com 30% de acerto no gol adversário, desperdiçou a posse de bola em média 13,4 vezes a cada 90 minutos, retomou a posse de bola em média 4,8 vezes a cada 90 minutos, acertou 78% dos passes que tentou, tomou 6 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez Julian Fernandes nesse ano de 2025. Torcida soberana, conta para mim nos comentários do vídeo, ficaram animados com esse quadrinho, com os números do jogador? Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho, então corre lá na Centauro que está rolando o nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o uniforme oficial do São Paulo, você vai encontrar com descontão, tá bom? Seguindo com o atleta, pessoal, vamos falar mais um pouco sobre o atual momento de Julian Fernandes, que definitivamente não vinha sendo um protagonista na MLS, né? Ele já joga lá nos Estados Unidos desde 2023, ele nunca conseguiu ser assim um protagonista, um titular absoluto da equipe do New York. Em 2025 ele até jogou mais do que nas outras temporadas, fez mais partidas, foi titular mais vezes, mas ele continuava sendo uma peça de elenco lá no New York. Se você olhar assim o comecinho da temporada, março até maio mais ou menos, ele conseguiu ser titular algumas vezes do New York City, mas dali para frente ele foi perdendo vaga, foi perdendo espaço, começou a ficar no banco de reservas, e assim, os últimos jogos que ele faz na temporada, em literalmente todos eles, de agosto para frente, ele até joga praticamente todas as partidas, mas sempre entrando no final do jogo, sempre jogando pingado, nunca sendo assim um titular do New York City. Então ele vai chegar ao São Paulo depois de uma temporada que ele até jogou um pouco mais do que o normal, mas ainda assim, sem ser uma peça importantíssima lá no contexto da MLS, tá bom? E quando a gente fala das características do jogador, eu sei que vocês querem ver os lances do atleta, mas antes eu vou chamar na tela o mapa de movimentação, o mapa de calor do jogador nesse ano de 2025. E o Julian Fernandes, pessoal, é um atacante canhoto, tá bom? Atacante de boa estatura, 1,83 m, que gosta de jogar com o pé trocado, ou seja, um canhoto que fica normalmente aberto pelo lado direito do ataque, tá bom? Quando a gente vai falar das características, vocês finalmente começarem a ver os lances do jogador, o Julian Fernandes é um atleta que nos seus melhores momentos ele conseguia aliar um pouco de jogo de força com um pouco de jogo de técnica, tá bom? Ele é um jogador de boa estatura, passada larga, então ele tem muita capacidade de dar um tapa na frente, rapidamente atingir uma alta velocidade por causa dos passos largos que ele dá, então ele consegue muitas vezes superar os marcadores dando um tapa na frente. E, ao mesmo tempo ele tem um bom controle de bola, é um cara que tem uma certa técnica, então ele consegue também às vezes se virar em situações de espaço curto. Claro que isso é por característica, né, pessoal? Nem sempre ele vai ter isso nesse tipo de jogada. Uma vantagem do Julian Fernandes é que, mesmo sendo aquele jogador de pé trocado que tem por natureza buscar o centro do campo para encontrar a finalização, ele tem um uso razoável do pé direito. Então, muitas vezes ele sai para o fundo do campo também para poder fazer o cruzamento, criando uma certa imprevisibilidade no seu para um ofensivo. Outra característica interessante, batida na bola. É um cara que bate bola parada, escanteios, faltas para dentro da área. Entretanto, galera, por mais que isso sejam as características do jogador, ou seja, ele joga tentando fazer esse tipo de lances, ele ainda erra muito. É um cara que, por mais que tenha uma batida na bola com ela parada, principalmente eficiente, com bola rolando, ele costuma pecar muito na finalização, ainda erra demais. O alvo não consegue aproveitar assim, a chance. Você vai olhar os gols que ele marcou na MLS, são até belos gols, em vias de regra. Mas também desperdiçou algumas boas chances, foi dar alguns arremates que pegava muito mal na pelota. Então é um cara que ainda tem que evoluir nesse sentido. Claro, pessoal, é um jogador de 21 anos de idade apenas. Um cara que ainda está maturando o seu futebol, saiu muito cedo da Argentina. Por características, ele tem vários predicados interessantes. Não à toa é um jogador da seleção de base, seleção sub-20 da Argentina, mas ele ainda precisa maturar, ainda precisa ser mais constante
no seu futebol, porque ele consegue aliar um pouco de estatura com força física, né? Fundo de campo, velocidade, aquele arraste, e também um jogo com a bola mais próxima ao pé. Ele consegue muitas vezes solucionar lances com dribles curtos, beleza? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário, muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. Pô, FB, eu não faço ideia do que comentar aqui no vídeo. Comenta em caps lock, assim, soberano, comenta, vamos São Paulo. Eu sei que você chegou nessa parte do vídeo, caso você comente isso, eu também vou deixar o likezão no seu comentário e você vai reparar. Se você fizer isso, como o YouTube vai trazer mais torcedores do São Paulo para o nosso canal e cada vez mais eu vou poder melhorar e aumentar a produção das contratações do São Paulo, beleza? Importante também você se inscrever, né, galera? Sempre que sai negociação, contratação do São Paulo e dos adversários, eu faço rapidamente um vídeo. Você estando inscrito, você vai receber a notificação e não vai perder nada. Vai se informar e vai conhecer todos os atletas que estão chegando no futebol brasileiro, tá bom? Vamos seguir, galera, ver como é que foram as outras temporadas, as 4 que ele tem, né, como atleta profissional? Vamos lá. Histórico do jogador, pessoal, desde que ele sai das canteiras do Vélez Sarsfield. Temporada de 2022, ele faz a temporada inteira na Argentina pelo Vélez. 43 jogos, 17 como titular, 4 gols e 2 assistências. 2023, aqui ele começa o ano pelo Vélez, depois ele já se transfere para o New York City. Ele fez quase todo o ano pela Argentina, tá? Depois ele vai no finalzinho lá para a MLS. Faz 31 jogos, 8 como titular, 5 gols e 2 assistências. Aqui foram 3 gols na Liga Argentina e 2 nos Estados Unidos. 2024, a temporada inteira no New York City, 27 jogos, 8 como titular, 2 gols e 2 assistências. Aí 2025 a gente já viu, né? Não preciso ficar lendo de novo. Então, galera, é um jogador que surgiu como uma certa promessa no futebol argentino. A categoria de base do Vélez tem uma tradição de revelar muitos jogadores de alto nível, né? Não à toa era um cara que fazia parte da seleção de base a Argentina, mas ele não conseguiu atingir aquele nível que a gente esperava dele. Esteve numa liga mais acessível tecnicamente, vamos dizer assim, que era a MLS, por mais que ele até jogasse, se pegar a quantidade de participações para gol nesse ano por minuto jogado, foi até interessante, mas ele nunca conseguiu virar um protagonista, tá bom? Voltando para mim, galera, a reta final do nosso vídeo, o que eu acho de Julian Fernandes chegando para reforçar o São Paulo? Bem, galera, eu acabei de ver a notícia, eu estou gravando o vídeo, eu não sei se quando esse vídeo for ao ar, se vai ter avançado, como é que vai estar a situação, se vai ser compra, se vai ser empréstimo. Eu imagino, pelo que eu tenho visto do mercado de São Paulo, que vão tentar um empréstimo com uma opção, obrigação de compra. Talvez. A gente sabe que o São Paulo não está num momento tranquilo, politicamente e principalmente financeiramente. Então, assim, infelizmente, galera, não tem como você fazer assim, grandes contratações. Você vai ter que tentar fazer apostas, jogadores livres, tentar recuperar um jogador que já mostrou potencial e ainda não desabrochou. Esse é o caso de Julian Fernandes. É um cara que você olha em campo, você vê muitas qualidades, mas ele não consegue ter constância, ele não consegue colocar em campo com naturalidade tudo aquilo que a gente prospectou do jogador. Então, nesse momento, é uma aposta, um jogador que eu acho que vai chegar para compor o grupo do São Paulo e com uma possibilidade de talvez ele recuperar aquele futebol de quando era mais jovem e aí sim poder ser uma peça interessante, mas nesse momento passa longe de empolgar pensando na realidade do futebol brasileiro, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta da contratação, concorda ou discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, tá bom? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!